Fala moçada, e aí, tudo bem com vocês? Passando aqui para deixar mais um vídeo, tá te prometido mais um vídeo da semana, falando novamente aqui de Brasil Colônia, recapitulando aqui o que tínhamos falado aqui no vídeo anterior, Brasil descoberto lá em 1500, de 1500 a 1530, aquele período de chegada dos portugueses aqui, onde não encontraram aí nada que fosse muito atrativo, foi conhecido como período pré-colonial, antes da colonização. Vimos lá as expedições também, que em 1532 a expedição de Martim Afonso de Souza veio realmente para povoar, tomar posse dessa terra, trazendo aí as primeiras mudas de cana-de-açúcar. Tá? E logo em seguida, em 1534, por uma necessidade também de povoar esse espaço aqui que estava sofrendo invasões, foi dividido o território aqui nas capitanias, capitanias hereditárias. 15 faixas de terra foram doados para nobres da pequena nobreza portuguesa, que teriam a obrigação de explorar e cuidar para que não houvesse invasões nesse território, ok? E vimos também que essas capitanias, elas não deram muito certo. Essas capitanias, esses capitães donatários, algumas não vieram tomar posse dessa nova terra, os que vieram não prosperaram muito, então eles não estavam conseguindo também manter a segurança desse território em domínio dos portugueses. Então a outra alternativa que veio em seguida foi uma forma de centralizar o poder político do Brasil, garantindo então a unidade. O que acontece? Cada capitania dessa tinha um donatário, capitão donatário, e era praticamente a pessoa que governava isoladamente. Então não tinha uma unidade de governo. Isso favorecia, enfraquecia o poder de Portugal, nessa nova terra, e favorecia as invasões, tá certo? Então, seguindo aí as capitanias hereditárias, mas não, isso foi concomitante, tá? Veio aqui o governo geral, que foi implantado aqui em 1548, mas é importante saber também que esse advento aí do governo geral não extinguiu as capitanias, tá? Continuaram aqui os capitães donatários, só que agora sob o domínio desse governador geral, tá? Teve sede aqui do governo geral em princípio em Salvador, e daqui emanava todo o poder político para todo o Brasil. Esses capitães donatários estavam então sob o jugo, e sob o poder do governador geral, ok? Desses governadores gerais, 3 se destacaram mais. Posso colocar primeiro aqui Tomé de Souza, que foi lá em 1549, tá? E aí teve alguns feitos aqui durante seu governo que marcaram mais. Primeiro deles, a chegada dos padres jesuítas, tá? Esses padres da Companhia de Jesus, que vieram ao Brasil com a missão de catequizar os indígenas, os nativos, tá? E acabaram também promovendo a educação, essa educação formal, de escola. Eles foram os precursores, foram os primeiros que desenvolveram aqui no Brasil as primeiras escolas, tá? Com a função aí de escolarizar não os índios, mas sim os filhos dos portugueses que vinham para cá e tinham essa necessidade de estudar também, tá certo? E outro fator importante também, durante o governo aqui de Tomé de Souza, foi a criação dos novos cargos públicos. Na verdade, os primeiros que têm conhecimento, e seriam as pessoas que iriam auxiliá-lo na centralização desse poder e na organização. Posso citar aqui 3 figuras, aqui o do ouvidor-mor, provedor-mor e capitão-mor. Essa expressão mor quer dizer que eles eram os maiores dentro disso. Então subentende-se que abaixo dele tinha outras pessoas também que ajudavam a exercer essa função. Tá? Então tendo aqui o ouvidor-mor, a função de ouvir, e julgar, também seria aí a pessoa que cuidaria da justiça, certo? O provedor-mor, a pessoa que teria a função de prover, tá? De trazer aí tributos, arrecadar impostos, tá? E trazer aí esse controle também tributário para Portugal. E aqui por fim o capitão-mor, tá? Que o nome diz capitão, leva a uma figura militar, que seria o encarregado da segurança nacional, tá? Dos conflitos entre os capitães donatários, entre os indígenas, tá? Enfim, aquele cara que era aí responsável por prover a segurança pública, tá certo? Segundo o governador-geral, citado aqui, Duarte da Costa, esse não teve muita expressividade, mas um fato que marcou muito o seu governo foi a invasão dos franceses. Nós falávamos no vídeo anterior, no material escrito, dessa invasão dos franceses que não aceitavam essa terra nova aqui como de posse dos portugueses e de vez em quando se aventurava a tentar invadir aqui, tá? E fazer também um pouco de pirataria, explorando para o Brasil. Tá? Então aqui em 1555 eles invadiram aqui a região do Rio de Janeiro e esse governador aqui, esse governador geral, Duarte da Costa, não conseguiu conter
tá? Tentou algumas vezes, tá, conter essa invasão dos franceses, mas não obteve êxito. Então esse governador ele acabou desagradando a coroa portuguesa e foi substituído. Tá? Em seguida aqui, o governador geral chamado Mendes Sá. Tá? O Mendes Sá ele conseguiu efetivar essa expulsão aqui dos franceses, de que forma? Fazendo acordo com índios. Tá? Os franceses também tinham feito acordo com os índios tamoios que ocupavam aquela região, tá? E esses índios estavam a serviço dos franceses. Então o que o Mendes Sá fez? Pegou uma tribo que era hostil, que era inimiga dos tamoios, foi lá, fez um acordo também junto com as forças militares do Brasil, tá? Se é que se pode falar na força militar, mas que se tinha de força, né? E foi lá e conseguiu expulsar então os franceses, ok? E nisso tem um feito também, foi a criação da cidade do Rio de Janeiro, que em princípio se chamava São Sebastião do Rio de Janeiro, que não foi feito por ele, tá? Mas por seu sobrinho Estácio de Sá, que é um nome bem forte na nossa história também, vocês devem ter ouvido falar, ok? Falando das invasões francesas um pouquinho, tá? Houve essa invasão francesa aqui no Rio de Janeiro, tá? Nesse período de 1555 a 1557, tá? Não se preocupem em decorar essas datas aqui, ao pé da letra eu não vou estar cobrando datas de vocês, espero que vocês contextualizem e entendam esse período que nós vivenciamos, tá? Então teve esse primeiro período aqui no Rio de Janeiro da invasão dos franceses, que foi chamado de França Antártica, faltou acento aqui, vocês coloquem aí, ok? E no segundo momento a invasão também dos franceses no Maranhão, tá? Que durou aqui um pouquinho, também foi curta, tá? De 1612 a 1615, no movimento aqui que foi chamado de França Equinocial, ok? E não foram só os franceses, também tivemos aqui um contexto de invasão dos holandeses que invadiram aqui a Bahia, tá? Invadiram Salvador, mas durou um pouquinho a primeira, um ano só, de 1624 a 1625, e em seguida eles fizeram uma nova incursão aqui em Pernambuco. Bom destacar, importante destacar, que esses dois estados aqui, eles tinham um grande valor, inclusive comercial, já não pela exploração do pau-brasil, e sim pela exploração e comércio de cana-de-açúcar, tá? Que inclusive o Brasil dependia muito da Holanda para o comércio e o benefício dessa cana-de-açúcar. Eles tinham uma tecnologia já mais avançada que dos portugueses. Então, valendo-se disso, eles ocuparam esse terreno, e é importante ressaltar que essa invasão de Pernambuco, ela foi bem extensa. Ela durou aqui de 1630 a 1654, onde destaca aqui o holandês, o conde Maurício de Nassau, que chegou em 1637 e conseguiu dominar realmente, conseguiu fazer acordo com os agricultores lá, ofereceu algo, ofereceu empréstimos a juros baixos, é algo que Portugal não oferecia, então conseguiu acabando se atrativo essa presença aqui holandesa no Brasil por um período tão extenso. Tá? Só que com o tempo ele foi obrigado a cobrar essa dívida, tá? E a situação inverteu, os portugueses se fortaleceram, né? E já aqui em 1654 foram expulsos os holandeses, devolvendo essa região de Pernambuco aqui, tá? Efetivamente ocuparam o Recife, tá? Foi devolvido ao governo brasileiro, tá certo? Um fator importante a destacar, está no material de vocês também, esse período aqui entre 1580 e 1640, que foi conhecido como União ou Unificação Ibérica. O que ocorreu nesse período? Nós sabemos aqui que essa nova terra foi dividida aqui entre Portugal e Espanha, esse continente novo, tá certo? Pelo Tratado de Tordesilhas. Só que o que acontece? Em 1580, o trono de Portugal ficou vago, o rei morreu e não tinha herdeiros. O que acontece? O herdeiro mais próximo era o rei da Espanha. Então, todo o território de Portugal ficou sob domínio espanhol. Então, na verdade, não ficou um país só. Portugal continuou sendo Portugal, a Espanha continuou sendo Espanha, só que um só rei dominando todo esse terreno. E como as colônias aqui ligadas a Portugal, inclusive o Brasil, estavam sob domínio espanhol, esse Tratado de Tordesilhas aqui, tá? Isso aqui acabou que não foi extinto, mas legalmente, como era tudo sob domínio espanhol, isso aqui foi acabando, tá? Então, assim, essas terras foram sendo parte todas de um só, tá? Tanto que quando acabou aqui em 1640, o mapa do Brasil já estava bem diferenciado. Que, em princípio, o Brasil, que era de Portugal de fato, era aqui do Pará até o litoral, tá? Isso foi estendido até a região aqui que se tem hoje como mapa do Brasil, tá bom? Com algumas mudanças que foram acontecendo ao longo do tempo. E durante esse período aqui de União Ibérica,
ficou um pouco mais suscetível também. O Brasil ficou sem esse domínio português efetivo. Então foi esse período que ocorreram aqui a maior parte dessas invasões. Vocês vejam aqui, ó, de 1600, a primeira aqui dos franceses, né? 1612, dos holandeses 1624, 1630, todas estavam dentro desse período aqui da União Ibérica, tá? Período então em que o Brasil, aqui todo o país de Portugal e suas colônias ficaram sob domínio espanhol, tá certo? Outro fator aqui, vamos falar da formação étnica e social do Brasil colônia. Quais são os povos que deram origem aos povos que somos hoje? Em princípio, o indígena, né, o nativo, que já estava aqui na terra, quando da chegada dos portugueses. O negro africano começou a chegar ali a partir de 1530, e o branco espanhol também, que veio da descoberta, daí foi vindo em maior número e ocupando também a nossa terra. Então, assim, a gente diz que a nossa raça é miscigenada, essa mistura, não existe raça pura aqui, porque esses grupos étnicos, tá, foram aqui, tá, casando entre si, tá, foram procriando. Então hoje a gente tem aqui um país miscigenado mesmo, tem essa pureza, né, étnica, né, que eu acho que local nenhum tem, mas no Brasil isso é mais evidente, tá certo? Outra coisa importante ressaltar, para encerrar esse vídeo aqui, a questão da escravização do negro africano e menor parte do indígena. O que acontece? O indígena já estava no Brasil. Em princípio, foi tentado sim escravizar e foi escravizado. Tá? Não é que não houve escravidão de indígena, não. Houve sim. Só que em menor grau. Por quê? Em princípio, porque esse indígena estava aqui, ele tinha mais facilidade de resistir. Ele conhecia melhor essa terra que o português, ele conseguia fugir, tá, para o interior, ele conseguia se organizar melhor. E já o negro africano não. Ele chegava aqui, era trazido de navio, chegava em situação muito ruim mesmo de saúde, muitos morriam na viagem, no navio negreiro, e quando chegava aqui eles tinham dificuldade enorme de oferecer resistência. Ofereceram sim, tanto que nós sabemos aí dos quilombos, algumas formas de resistência que nós falaremos mais adiante, só que era mais difícil para eles se organizarem também, tá bom? Então assim, esses africanos, eles eram pegos de vários lugares e misturados, então muitos não falavam a mesma língua, não tinham a mesma cultura, então eles tentavam realmente fazer essa bagunça para que não houvesse essa desorganização. Então enquanto assim alguém falar, já se ouviu esse comentário alguns anos atrás, algum tempo atrás, que o escravo africano aceitou a condição de escravo e o indígena brasileiro não, tá? Pode desmentir. Isso, na verdade, é uma grande inverdade, não é uma verdade. E por esse motivo, principalmente, tá? Da pouca possibilidade de resistência, tá, do negro africano e dessa facilidade um pouco maior do indígena. E esse escravo africano também era um instrumento que ele era vendido aqui muito caro. Então era interessante para os traficantes de escravos portugueses que enriqueciam com isso, fazer esse tráfico negreiro, enquanto o índio aqui, ser aprisionado, não geraria lucro para quase ninguém. Tá certo? Vou encerrando esse vídeo por aqui. Com esse vídeo vocês terão base para fazer a atividade proposta. Tá bom? E qualquer dúvida estou à disposição. Até a próxima!